pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de relatos sobre necrotérios. Mas antes de te contar esses relatos, eu quero te pedir, se você gosta do canal, não esqueça aí do like, isso vai ajudar muito aqui na divulgação do canal, principalmente quando o like é dado aqui no início do vídeo. Se esse vídeo também tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito também aqui na divulgação. E se você quiser me mandar algum relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Assim como o link das minhas outras redes sociais, acaso vocês queiram me seguir lá também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui desses vídeos novos. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos aqui sobre relatos de necrotério, uma coletânea de relatos sobre necrotérios. E o primeiro relato é este aqui. O homem que saiu sozinho do necrotério. Olá, Mariana, me chamo Irma, sou enfermeira aposentada e trabalhei por mais de 30 anos na rede pública de saúde. Acredito que com o tempo a gente vai se acostumando a ver certas coisas, mas algumas não tem como esquecer. Algumas marcam, e é uma dessas que eu vim compartilhar aqui com você e com os seus inscritos. Me senti à vontade para contar isso depois que vi um dos seus vídeos sobre profissionais que já passaram por experiências estranhas, principalmente em necrotérios. Aquilo me tocou bastante, porque aconteceu algo parecido comigo. Eu nunca contei para ninguém, pelo menos não com todos os detalhes. Essa história aconteceu aqui no interior de São Paulo, onde eu moro até hoje, e por respeito prefiro não citar o nome do hospital, mas era um hospital municipal de porte médio, onde trabalhei por cerca de 7 meses antes de me aposentar no ano passado. A unidade ficava próxima de um albergue e de um CAPS, então era comum receber pacientes em situação de rua. Quando alguém nessas condições falecia, geralmente era levado para lá. Era triste. Às vezes o corpo ficava por dias e dias no necrotério e ninguém aparecia para reconhecer, ninguém para buscar. Durante o meu tempo lá, o necrotério era cuidado por 2 médicos legistas, já idosos, que se revezavam nos plantões. Eles eram sérios e discretos. O local era bem pequeno, com 2 câmaras frias e sempre muito silencioso. Por mais pesado que fosse, era tranquilo até aquele dia. Era uma terça-feira à tarde, eu estava cobrindo uma colega que tinha faltado. Então recebemos o corpo de um rapaz, ele devia ter uns 20 e poucos anos. Sem documentos, sem nomes, e segundo disseram, ele foi encontrado desacordado perto de um terminal e faleceu ao dar entrada no hospital. Fui eu quem levou o corpo até o necrotério. O médico do plantão ainda não havia chegado, então eu fiquei o aguardando. É protocolo. Nunca se deixe um corpo ali sozinho. Esperei uns 5 ou 7 minutos, talvez, e assim que o doutor chegou, nós 2 colocamos o rapaz numa das gavetas da câmara fria. Fechamos tudo, trancamos a porta e seguimos com a rotina normal do hospital. Mais tarde, já era quase fim do plantão, eu voltei com o doutor no necrotério para preencher a papelada que faltava. Devia ter se passado umas 2 horas no máximo. Quando abrimos a porta, a gaveta estava aberta. Na hora o médico me olhou confuso. Ele até pensou que talvez tinha deixado mal fechada, mas logo percebeu que aquilo não fazia sentido algum. Fomos até lá e o corpo não estava mais lá. Mariana, a gente ficou em choque. As chaves daquela sala eram restritas. Apenas um médico legista do plantão e a administração tinham acesso.
Não havia registro de entrada nenhuma movimentação estranha também. E o mais inquietante, nada parecia forçado, nem a porta, nem o cadeado, que também ficava na porta para uma segurança a mais. Então foi aí que vimos no chão, bem ao lado da câmara fria, bem ao lado da gaveta, uma pegada, uma única pegada de um pé descalço, como se alguém tivesse pisado ali com o pé sujo de barro. Apenas uma pegada. E ela não apontava para a saída, apontava para dentro, na direção do outro freezer. Aquilo eu confesso que me arrepiou dos pés à cabeça. O médico ficou pálido, ficou alguns segundos calado, depois disse com uma voz estranha: se a pegada tá virada para dentro, então ele não saiu. Olhamos tudo, tentamos encontrar outra marca, um rastro qualquer, mas nada, nenhum sinal de invasão, nenhuma das câmeras mostrou movimentação estranha. É como se fosse combinado. As duas câmeras que cobriam aquele corredor estavam desligadas. Ah tá, as câmeras não mostraram porque estava desligada? Aqui ó, nenhuma câmera mostrando movimentação. É como se fosse combinado, as duas câmeras que cobriam aquele corredor estavam desligadas. A gravação daquela tarde simplesmente não existia. Ali o médico me contou que tinha ouvido ainda na época da faculdade. Ele disse que às vezes quando uma pessoa morre sem ninguém por ela, sem família, sem amigos, sem nome, ela não espera. O que era o caso daquele jovem, pois ele não tinha documento, ele não tinha nada. Segundo esse médico, a pessoa simplesmente vai embora. De algum jeito que a gente não entende, ela simplesmente se levanta e vai. Confesso que eu não entendi até hoje. Como que um corpo, uma pessoa morta, se levanta e sai vagando aí e desaparece? Eu confesso que é incomum. E ele falou isso com uma calma que sinceramente me deixou mais assustada ainda. Passei a semana toda muito nervosa. Fiquei pensando naquele rapaz. Será que alguém viria, um parente, um amigo? Mas infelizmente o tempo que eu fiquei lá ninguém apareceu, nenhuma ligação, nenhuma busca. A ficha do corpo ficou sem nome, sem número, sem nada. E o corpo nunca mais foi encontrado, pelo menos até onde eu sei. É como se ele simplesmente tivesse evaporado. Nenhum boletim também foi aberto, nenhum alerta foi dado, apenas sumiu. E eu fiquei tão impressionada que por muitas noites eu sonhava com aquele rapaz. Um rosto que eu mal vi. Mariana, eu juro, tudo que eu contei aqui é verdade. Eu vi, ele estava lá. Eu espero de coração de que onde aquele rapaz esteja agora, que tenha encontrado a paz que não teve em sua vida. Mariana, muito obrigada pelo espaço. Termina aqui o relato dela. Eu que te agradeço pelo relato. E aqui me vem uma outra coisa que não é ali sobre, tipo, nada sobrenatural. Não tô falando que você, porque pelo que eu entendi aqui você achou sobrenatural. Mas pra mim me vem uma outra coisa, que tem até um relato que eu vou tentar gravar aqui pra vocês essa semana. Mas confesso que eu tô meio com medo de gravar ele aqui, porque ele é bem forte e ele fala ali sobre coisas que acontecem no hospital, que eu também já ouvi falar, principalmente na época da pandemia, onde acontece ali o que eu chamo de tráficos, né, de corpos, né, os corpos simplesmente desaparecem. Apesar que neste relato, né, que eu tô comentando aqui com vocês, é muito mais, assim, elaborado a situação, entendeu? Eu vou tentar gravar aqui pra vocês, mas eu confesso que eu tô um pouco com medo de gravar ele, que ele é bem... Eu achei ele pesado, assim, por tudo que tá escrito, mesmo que não tenha... Eu acho que não tem nada de sobrenatural, né? Ali praticamente é uma... Como eu posso dizer aqui pra vocês? Uma denúncia de um crime, né? Que não tem também como... Mesmo se eu quisesse, quando as pessoas ouvirem, eu sei que vai ter gente falando que
seria bom denunciar. Não tem como, porque não tem nenhuma informação. E eu também não faria, porque quando as pessoas confiam esse tipo de assunto aqui pra gente, né, não tem como a gente fazer esse tipo de denúncia ali também. Mas aqui eu acredito que se trata mais ou menos desse tipo, porque o corpo sumiu. Mesmo que tinha aquela pegada lá no chão, eu acredito que foi algo ali, que não foi ali sobrenatural. Porque até hoje, gente, tem muitas faculdades, pessoas que mexem com magias, que vão ali atrás desses corpos, principalmente faculdade, né, que estuda. Porque antes tinha aquela questão lá, doação de corpos, essas coisas assim, né, os próprios familiares faziam essa doação. Mas hoje em dia, né, as pessoas não fazem mais isso, e eu também acho muita crueldade, né? Como que você vai deixar um parente seu ali ser estudado ali na faculdade? Mesmo, né, que eles tenham ali que estudar, é muito ruim, é muito cruel, né? Então eu não sei se aqui, né, se esse relato se trataria de um fato sobrenatural, né? Mas que foi estranho, foi. Aí tem a questão que pega aí, a questão da pegada, né, no chão, né? Essa pegada virada ali pra dentro. Então, pode ser sim. Agora, essa coisa aí também que o médico falou, que ele ouviu na faculdade que os corpos que não tem ali são indigentes, né? Vamos falar assim. Eles simplesmente se levantam e vão embora. Isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se é verdade, mas é uma coisa que eu não acredito muito não, porque como que um corpo, né, o mesmo que você falou aqui, como que uma pessoa morta se levanta e sai andando assim e simplesmente vai embora, né? Tipo, o espírito sim, mas o corpo, né, o físico ali é meio estranho. Mas é bem interessante. Vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A mulher na janela do necrotério. Olá, Mariana, e olá a todos que acompanham o canal. Meu nome é Carlos e sou tanatopraxista. E até hoje eu trabalho nessa profissão. Já vi muita coisa que a gente prefere nem comentar. Mas tem histórias que sempre me voltam à mente. E depois de ouvir alguns relatos parecidos no seu canal, achei que estava na hora de dividir o que eu vivi. Antes de ter o meu próprio negócio, eu trabalhei com um senhor chamado Seu Augusto. Ele era dono de um pequeno necrotério que ficava ao lado de um hospital antigo. Esse hospital já faz uns 5 anos que foi demolido, mas naquela época o necrotério e o hospital funcionavam normalmente. O necrotério ficava separado por um longo estacionamento, e para chegar até lá você precisava caminhar bastante pelos fundos ali do hospital. Era uma construção bem simples, parecia mais uma casa térrea do que um próprio necrotério, mas tínhamos tudo o que precisávamos. Eu e o senhor Augusto éramos os únicos que cuidavam dali, mais ninguém, nem limpeza, nem segurança, tudo era por nossa conta. E isso é muito importante para você entender o que aconteceu naquele lugar. Foi algo que ninguém mais viu além de nós dois. Numa manhã eu cheguei como de costume, por volta das 8. Eu vinha caminhando pelo terreno ali, pelo estacionamento, quando ao me aproximar, né, do necrotério, eu vi pela janela, essas janelas eram bem altas, quase encostando no teto. Então dá para olhar bem por elas. Então não dava para olhar por elas a não ser que você subisse em algo, tanto do lado de fora como do lado de dentro. E foi aí que eu vi alguém espiando pela essa janela, a cabeça de uma pessoa me observando. Não sei se era mulher ou homem, porque eu só vi a silhueta ali do rosto, mas o rosto parecia estar virado na minha direção. Na hora, presumi que fosse até o senhor Augusto, afinal, quem estaria mais ali, né, do que ele? Ninguém além dele teria esse acesso, nem eu tinha a chave daquele local. Então eu continuei andando, porém um pouco intrigado. E foi só quando eu cheguei bem perto da porta que eu ouvi uma voz atrás de mim, e era a voz do senhor Augusto. Ele estava vindo do hospital sorrindo e me dando bom dia. Perguntou como eu estava,
Mas quando viu a minha expressão, ele mudou o tom. Me olhou sério e perguntou: "Você viu alguma coisa?" Eu demorei uns segundos para responder. Então eu falei: "Achei que era você ali na janela. Tinha alguém me olhando lá de dentro." Na mesma hora, o senhor Augusto ficou em silêncio. Ele me deixou entrar no necrotério. Estava vazio, exceto por um corpo de uma mulher adulta sobre a mesa de ferro. E ele disse: "Não tem ninguém aqui, Carlos. Só nós dois e a senhora ali." Aquilo me arrepiou inteiro. Ainda tentei argumentar, disse que tinha certeza do que eu vi, que não estava imaginando coisa. Mas ele insistiu. Me olhou de um jeito estranho, como quem queria me tranquilizar ou esconder alguma coisa. E foi então que ele falou num tom mais sério: "Desde que essa mulher chegou, ela se move mais que o normal. Mas não tenha medo, esses espasmos acontecem, são reações do corpo." Mariana, eu já sabia disso. Qualquer um que trabalha com um cadáver sabe que o corpo humano, mesmo após a morte, pode apresentar movimentos involuntários, gases acumulados, ligamentos enrijecendo, músculos contraindo. Às vezes o braço levanta sozinho e os dedos se mexem, o rosto faz careta. A gente aprende a não se assustar. Mas naquele dia eu senti que não era só isso. E por algum motivo, eu sei que o senhor Augusto acreditou em mim e que ele também viu alguma coisa. Para ele me dizer que a mulher se movia de um jeito anormal, ele viu alguma coisa. Só não quis me contar para não me deixar com medo. E o senhor Augusto, vendo o meu incômodo, disse que acreditava em mim sim, mas achava que não tinha sido ela que se levantou e espiou pela janela, e ri enquanto dizia isso, debochando. Só que ele não parecia tão convencido quanto queria demonstrar. Parecia incomodado. Eu sei que é impossível um cadáver se levantar e olhar na janela, mas o espírito dele, eu acho que seria possível sim. O mais estranho é que durante o trabalho, a mulher realmente se movia de um jeito muito estranho. Ela fez isso por 2 vezes. Primeiro eu vi ela virar a cabeça de leve, quase imperceptível. Depois os dedos da mão se abriram devagar, como se estivesse prestes a segurar algo. Não era um espasmo rápido, era algo consciente. Foi muito estranho. Pensei até em chamar um médico para poder ver, porque era muito estranho o jeito que ela se movia. Mas o senhor Augusto disse que ela já estava ali por horas, que eles tinham deixado ela 24 horas dentro do hospital para ter certeza, e ela já estava ali. E o modo que ela morreu deveria que ela ficou devendo algo ou queria fazer algo e estava inquieta do outro lado. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa parte. Então eu fingi que não vi. Continuei trabalhando, tentando não olhar mais para o rosto dela. Mas até hoje, quando eu lembro daquela silhueta na janela, me vem à cabeça o rosto daquela mulher. Eu acho que era sim o fantasma dela, o espírito dela, não ela em si. O mesmo rosto da mulher estava ali sobre a mesa de ferro. Será que era ela mesma, o espírito dela? Será que por algum motivo ainda havia algo nela que não havia partido completamente? Como, por exemplo, o seu Augusto disse? A medicina explica muita coisa, a ciência também. Mas em certas ocasiões a gente percebe que nem tudo tem uma resposta clara. Se aquilo foi natural ou não, eu não sei. Só sei que nunca mais vi algo parecido. Mas também nunca mais esqueci disso. Fica aí a minha história e deixo uma pergunta no ar para quem entende sobre o assunto ou já viveu algo assim. Tá, então a pergunta que ele deixa é essa aqui, ó. E quando o corpo começa a se mover de um jeito que não parece involuntário, o que fazemos com isso? Se todas as possibilidades médicas já foram avaliadas, será que ela não estava descansando? Será que tinha algo que realmente aprendia aqui?
Obrigada, Mariana, por esse espaço. Que Deus proteja todos nós, vivos ou não. Amém. Muito obrigada pelo relato. E é bem interessante, é o que você falou. As janelas eram altas, então, tanto do lado de fora como de dentro, teria que subir em algo, pelo que eu entendi. E lá dentro do necrotério só tinha o corpo dela. O que você falou, eu super concordo. O corpo não se levantaria e ficaria ali na janela. Mas o espírito, talvez, né? O espírito dela. E essa coisa que o seu Augusto falou aqui, dela não conseguir descansar, eu super concordo. Porque tem pessoas que falecem e elas talvez queriam dizer algo ali pros parentes. Ou tem uma dívida. Eu já vi relatos de pessoas que morreram com dívidas e voltaram ali em sonhos para tentar quitar aquela dívida, porque estavam incomodados lá do outro lado, não conseguiam seguir porque tinha algo incomodando. Então, nessa parte aí dela estar incomodada, mexendo ali involuntariamente, né, que nem você disse, porque o corpo, sim, né, depois que ele morre, tem ali os gases, tem os espasmos, né, que nem você falou, os nervos se contraindo. Então você vê muita coisa, né, muitas vezes, né, por exemplo, o olho, a boca, muitas vezes eu já vi, né, não sei direito também, tá, gente? Se eu estiver falando algo aqui que não é, me perdoem aí, deixem aí nos comentários, mas eu já vi relatos de pessoas que trabalham na área da Thanato, que muitas das vezes teve que passar uma cola no olho e na boca, porque o rosto, acho que dava ali reflexos, né, as caretas que você disse, e não conseguia ficar com a boca fechada, nem com o olho fechado. Então, muitas das vezes eles tinham que passar ali, eu acho que é uma cola especial, e eles passavam ali no olho para poder manter fechado ali. Mas é bem interessante e eu acredito no que você falou, né, que foi ali o espírito dela. E eu acho que o senhor Augusto lá também, ele estava escondendo algo, porque ele acreditou ali em você. E como ele já trabalhava na área há muito tempo, com certeza ele já tinha visto muita coisa estranha. Mas é muito interessante. Vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui. Ela sentou na mesa do necrotério. Olá, Mariana, boa noite a você e a todos que acompanham o seu canal. Decidi compartilhar com você uma das experiências mais marcantes que eu já vivi. E olha, até hoje, quando eu lembro do que aconteceu, confesso que me dá um arrepio que eu não sei explicar bem. Atualmente, continuo trabalhando em um hospital próximo ao centro da minha cidade. Prefiro não dizer exatamente onde, mas posso garantir que tudo que eu vou contar aqui aconteceu exatamente como você vai ouvir. Na época, eu ainda era apenas uma assistente médico legista e meu trabalho se concentrava exclusivamente no necrotério. Fazia o turno da noite e quem já trabalhou num ambiente como esse de madrugada sabe que o clima ali nunca é exatamente tranquilo. Era por volta de 1 da manhã quando chegou o corpo de uma jovem de apenas uns 21 anos. Uma tragédia. Ela e o namorado estavam viajando quando foram atingidos por um caminhão. Ele sobreviveu e estava em estado grave, mas ela chegou até nós já sem vida. Ela já estava morta havia algumas horas e os sinais eram evidentes. Não havia a menor chance de reanimação ou erro. Enquanto o médico preenchia as papeladas e eu fazia as anotações, nós dois estávamos de costas para a mesa de ferro onde o corpo dela estava deitado. Então ouvimos um som, um rangido metálico, bem característico, o tipo de som que o ferro faz quando alguém se movimenta em cima dele. Viramos ao mesmo tempo e Mariana, a moça, estava sentada. O som que nós ouvimos foi do corpo dela se mexer e sentar em cima daquela mesa de ferro. Sim, ela estava sentada, erguida, olhando direto para nós dois. Eu fiquei em choque,
pois eu nunca tinha visto algo parecido. Espasmo, sim, mas daí o corpo sentar na mesa. A moça continuava pálida, porém com os olhos agora abertos, fixos, não como quem desperta de um sono, mas como quem já estava ali há muito tempo esperando. E logo em seguida, sem cair ou desmaiar, ela simplesmente se deitou de novo, com uma lentidão que parecia calculada, como se estivesse obedecendo uma ordem invisível. Eu fiquei paralisado, meus braços tremiam e as pernas ficaram bambas. O médico também se virou, tirou os óculos, passou a mão no rosto, se benzeu, depois olhou para mim com um semblante cansado, triste ali do plantão, e me disse: vamos lá para fora. E saímos ali pelo corredor. Do lado de fora ele tentou me acalmar, disse para eu não ter medo, que aquilo era incomum, mas que às vezes aconteciam. Os espíritos, eles ficam presos ali e precisam de ajuda para ir para o outro lado. E talvez esse fosse o motivo daquela moça ter feito aquilo. O espírito dela, de algum jeito, ainda estava ali ou queria a nossa ajuda. Eu entendi o que ele quis dizer, mas aquilo não me acalmou, porque não foi um espasmo, não foi um reflexo. Ela literalmente sentou na mesa. Quando voltei ao necrotério, me aproximei com muito medo ainda, olhei para ela, ela estava deitada, pálida, ainda com os olhos semi-abertos. E foi aí que algo me atingiu de uma forma ainda mais forte do que um susto. Foi uma tristeza anormal que me deu, diferente de tudo que eu já senti. Eu confesso que eu nunca tinha sentido uma tristeza daquele jeito. E quando eu olhei para ela, os olhos dela estavam meio esbranquiçados, o que eu acho que seria normal ali naquele caso. Mas também não estava ali completamente vazio. Bom, o que eu quero dizer é que era como se ela pedisse ali o socorro, pedisse ajuda realmente. É como se tivesse uma memória ali. Era diferente dos outros corpos que eu já tinha visto. Muito diferente. Terminamos o trabalho naquela madrugada e eu fiquei orando o tempo todo, tentando ali pedir para que o espírito dela, se estivesse ali de alguma forma, fosse para a luz. E fomos ali até o fim, com todo o cuidado e respeito ali. Horas depois, o corpo foi entregue ali para a família e não tivemos mais notícia. Mas aquilo, eu confesso que me marcou demais. E nenhuma outra experiência chegou perto. E olha que eu já vi fantasmas, já vi coisas anormais no hospital onde eu trabalho. E é por isso que eu digo, o paranormal não nos assusta só com barulhos e aparições. Às vezes ele se apresenta de um jeito assim que nos deixa de pernas bambas, traz confusão, angústia e uma tristeza que você não consegue explicar. Porque mesmo que eu era novato ali na área, eu já estava acostumada a ver pessoas ali em situações complicadíssimas, em situações que nos deixavam tristes. Mas o que me acometeu aquele dia foi muito estranho, uma sensação que eu nunca tive na minha vida. Obrigada, Mariana, por esse espaço e que esse relato sirva como reflexão. Nem todo espírito está pronto para partir e nem toda despedida, infelizmente, é o fim. Muitos ficam presos aqui no nosso mundo, mesmo que a gente não acredite. E termina aqui o relato dele. Muito obrigada a você pelo seu relato. E é interessante essa questão aí. Eu já vi, gente, já ouvi, acho que até meu bisavô, agora eu não tô lembrando se é acho que é meu bisavô. Ele faleceu, aí ele já tava lá no caixão e eles não tinham colocado o paletó nele. E aí eles queriam, colocar ali pra mandar ele todo arrumadinho, gente, a última veste, a última roupa que ele ia vestir ali, E aí tinha uma senhora, essa senhora eu conheci, é viva até hoje. Mas aí, segundo a minha mãe, ela foi conversando ali com ele, com o meu bisavô. E o meu bisavô, sentou ali no caixão, Eles foi erguendo ele ali. O corpo dele, porque o corpo sofre ali uma rigidez ali, a tão famosa rigidez cadavérica.
Mas aí, ela conversando, é como se o corpo dele ficasse mole e eles conseguissem sentar ali ele no caixão. Então, assim, por isso que eu acredito que o corpo, né, mesmo depois de morto, ele ouve. Muitas pessoas dizem que eles ouvem ali quando gosta muito da pessoa. O que eu acho que era o caso dessa senhora aí, né? Eu acho que ele gostava muito dela. E eles conseguiram colocar ele sentado ali, conseguiram vestir ali o paletó, né, e mandar ele arrumadinho ali pro além, né, pra passagem dele. E no caso aqui dessa moça, pode ser o que você disse, que ela tava ali, tipo, não tava pronta pra partir, né? Parecia que ela queria pedir alguma coisa ali pra vocês, né? E você falou, eu também acredito que espasmos não faz isso, né, gente? Do corpo sentar ali, né? Sentar e depois deitar ali tranquilamente. Eu acredito que não faz. Mas quem entende melhor aí pode explicar aí. Então eu acho que sim, porque tem muitas coisas que a gente não consegue explicar. Então pode ser que o corpo dela, no momento ali que vocês estavam arrumando ali, o espírito dela estava ali de alguma forma e ele quis tentar pedir ajuda ali, mas não conseguiu, né? E essa tristeza normal aí, né? Porque foi uma morte ali que ninguém estava esperando, né? O que ocorre muito hoje em dia nesses acidentes aí, são várias vítimas. Então, quantas pessoas que falecem aí, que o espírito não deve ficar assim, tipo, sem entender o que estava acontecendo. Eu fico imaginando, eu já assisti filmes, né, que o espírito, tipo, fica do lado do corpo, desesperado ali, e eu fico pensando, gente, será que é assim mesmo? Porque, imagina, você falece ali, não é a tua hora. Aí você falece, você fica ali sem entender o que tá acontecendo. Então, assim, é muito triste. E esses lugares já tem, né, esse sentimento ali da tristeza, né, um sentimento pesado. Eu confesso que eu não gosto de passar perto de velórios, não gosto de passar perto de necrotério, que eu sinto ali uma coisa muito ruim, uma tristeza imensa, pesada também. Então eu prefiro evitar. Mas é bem interessante, eu acredito que possa ser tipo que ela quis ali pedir ajuda. Mas vamos aqui pro próximo e último relato, que é este aqui, o necrotério. Olá, Mariana, tudo bem? Quero compartilhar com você uma experiência que tive quando eu era jovem, que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi uma das coisas mais estranhas e assustadoras que eu já presenciei. E olha que eu já trabalhei anos com corpos, funerária, hospital, e você nem imagina. Essa história aconteceu comigo nos anos 80, numa época em que eu ainda não sabia direito o que devia fazer da vida. Eu morava numa cidade no interior de Minas, e foi lá que eu conheci um senhor chamado Ramiro. Ele era tanatopraxista há décadas, muito respeitado na cidade. E tocava um pequeno necrotério ali que ficava no alto de uma rua, que o povo chamava de Rua das Almas. O apelido com certeza pegou ali. Segundo os antigos, já tinha sido ali também um cemitério de escravos no século XIX. Depois fizeram casas, demoliram tudo e anos depois o terreno acabou virando ponto de negócio ali e de assombração. Meu avô conhecia bem o seu Ramiro, e como eu queria juntar um dinheirinho para tentar fazer uma faculdade de enfermagem, ele me indicou para ajudar ele. Ramiro era um homem sério, muito religioso, mas também calado, daqueles que quando fala a gente presta atenção. Trabalhava só ele, eu e o outro rapaz, o Samuel, que era um pouco mais velho do que eu, e tinha começado uma semana antes. A gente fazia de tudo, limpeza, preparação do corpo, entrega, e como era interior, muitos corpos vinham direto da zona rural, mortos em acidentes ou achados dias depois. Vi coisa ali que me fez perder o sono, mas nada se compara ao que eu vou contar agora. Uma das noites em que o Ramiro precisou sair para resolver pendências na clínica, eu fiquei sozinho com o Samuel. A gente estava limpando a mesa de preparo onde repousava um senhor, um homem de mais ou menos uns 50 anos.
A causa da morte foi infarto e ele já estava preparado, limpo, tudo para ser entregue. Lembro-me que o Samuel estava mexendo nas torneiras de costas para mim e eu fui pegar a mangueira para lavar o chão. Neste momento, eu ouvi uma risada atrás de mim. Uma risada estranha, abafada, como se alguém estivesse tentando segurar o som. Olhei para o Samuel na hora e ele já estava me olhando de olhos arregalados e olhava também para a mesa. Eu virei também e vi o corpo, aquele homem lá morto, ainda estava de olhos fechados, mas tinha um sorriso esquisito, largo demais. Não era tipo rigor mortis, que é o enrijecimento temporário dos músculos após morte, causado por alterações bioquímicas ali nos tecidos. Era como se ele estivesse zombando realmente da gente. Samuel e eu nos entreolhamos, ninguém falou nada, só saímos correndo dali. Ficamos quase 1 hora do lado de fora, sentados na calçada, pálidos, sem coragem de entrar. Quando o senhor Ramiro chegou, contamos tudo para ele, esperando já também uma bronca, ou que ele dissesse que era coisa da nossa cabeça. Mas ele não brigou, muito pelo contrário, ele ficou calado e sério, e depois de guardar ali umas caixas, nos chamou num canto e disse algo que arrepiava a gente até hoje. Olha, meninos, tem coisa que a gente não explica. Já vi corpo sorrir, corpo falar, corpo virar sozinho. Não é a primeira vez que isso acontece. E talvez não seja a última. Ele também falou que aquele senhor era muito brincalhão em vida e que talvez ele quis pregar ali uma peça em nós, mesmo depois da morte. Ele contou que quando comprou também aquele terreno, a venda foi muito fácil. O dono queria se livrar da terra, alegando que ela tinha sido deixada por um tio que mexia com coisas esquisitas, feitiços, ocultismo, rituais. O homem era conhecido por andar na madrugada no meio do mato. Não falava com ninguém e desenhava símbolos estranhos com sangue de animais no chão. A mulher dele apareceu morta em casa, em estado avançado de decomposição, como se tivesse sido retirada do túmulo e colocada de volta na cama. Dizem que ele mesmo cavou e desenterrou o corpo, e depois disso ninguém quis mais aquela casa. Ramiro era bem cético na época que comprou o terreno, e porque estava barato, mandou demolir a casa e construir o necrotério. Mas depois disso coisas começaram a acontecer. Portas se fechavam sozinhas, luzes se apagavam e às vezes os corpos mudavam de posição. Ele contou que certa vez um corpo chamou pelo nome e disse para ele chegar mais perto, tipo: Ramiro, chega mais perto. Disse que era como se alguma coisa usasse os corpos, falasse por eles, como se fossem bonecos ali de carne. Ele nos pediu para não alimentar o medo nem a curiosidade. Disse que o segredo era manter a fé e nunca jamais desafiar o que a gente não entende. Depois daquele dia, eu nunca mais entrei naquele necrotério à noite. Continuei ajudando nas tarefas externas, mas me recusei a trabalhar sozinho. Ramiro nunca me forçou a nada. Algum tempo depois, ele se mudou para perto do centro e o necrotério foi fechado. Uns anos mais tarde, fiquei sabendo que o seu Ramiro faleceu. Eu voltei lá depois de muitos anos e o lugar não existe mais. No terreno construíram conjuntos de casas populares. Mas toda vez que eu passo por ali eu sinto um ar pesado, como se algo ainda estivesse preso naquele lugar, naquele solo. Talvez pela história, né, do cemitério de escravos e dessa mulher aí, desse homem que ele desenterrou e levou para casa. Hoje, com mais idade, eu entendo que tem coisas que vão além do físico e que nem todo o corpo está realmente vazio, que o espírito ainda está ali de alguma forma. Mariana, muito obrigada pelo espaço e que Deus te proteja de tudo isso que eu vi. Amém. Né? Não quero ver também, não, gente. Muito obrigada a você pelo relato. E eu acho que
essa casa aí, esse necrotério, tinha muito mais coisa. Eu acredito que não era ali os corpos, né, que, tipo, reação ali dos corpos. Apesar que essa risada, eu acredito que seja ali uma reação do corpo, por exemplo, que nem gases, né, e o que eu falei acima, que tem corpos que você tem que colar ali, né, a boca, os olhos, não sei, para poder parar fechado. Então eu acredito que talvez ali os gases, né, porque eu acredito que deve sair pela boca, por todos os locais que tem por onde sair, né, e eu acredito que tenha provocado ali esse som, né, que você ouviu ali, que vocês talvez se assemelharam ali, uma risada. Outro fato é que esse senhor era muito brincalhão, que nem o seu Ramiro falou, né, que pode ser que ele quis pregar ali uma peça, o espírito dele quis pregar uma peça ali em vocês. Aí a gente tem os outros dois fatos, a morte da mulher, né, que foi encontrada já em decomposição, né, que eles acham que o antigo dono do local ali tinha desenterrado ela, então o local já fica um pouco mais macabro. E também que lá era um cemitério de escravos, né? Eles construíram ali por cima do cemitério. E vai saber lá se os corpos, né, os esqueletos lá, o que sobrou desses escravos, ainda não estejam ali por baixo, né? Vai saber. Mas, assim, tem vários fatos aí que possam, sim, ter usado ali o corpo desse homem, como o seu Ramiro falou aqui, né, dele... Cadê aqui, gente? De alguma coisa usar ali o corpo dele, tipo como se fosse bonecos, né? Bonecos de carne, entra um espírito ali que tá vagando por ali, ou algo que já está ali, porque o homem também, antes do seu Ramiro comprar, ele mexia ali com coisas, né? Coisas duvidosas, feitiçarias, magias, coisas estranhas, esquisitas, como o homem disse que é assim. Então tem vários fatores, mas eu super acredito que possa sim ser um desses fatores e que foi algo sobrenatural, né? Mas é isso, gente, essa foi a coletânea, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like, compartilha aí com seus amigos. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e se quiser me mandar algum relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como as minhas outras redes sociais. Ó o meu gatinho. Eu começar a gravar isso, é miados e arranhando a porta pra entrar. Mas se eu deixar entrar, ele não me deixa gravar também. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui, né, até o final. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.